Amém? Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Palavra do Senhor diz: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. Logo, ele passou a enxergar e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero falar acerca do clamor. E eu pude descobrir aqui nesse texto, juntamente com uma outra referência, que o clamor ele pode tanto denunciar o nosso pecado, como atrair os milagres. Então o clamor, ele denuncia o nosso pecado e ele atrai o milagre. E o que nós podemos dizer então acerca deste assunto que vamos tratar sobre clamor? Então nós então podemos fazer uma reflexão de que nos últimos tempos que temos vivido, o santo, ele tem se santificado cada dia mais. Enquanto o sujo, ele está se sujando cada dia mais. O santo está se santificando e o sujo está se sujando. É o que a palavra diz, que nos finais dos tempos seria dessa forma. E a gente pode ver que, então, os clamores que nós ouvimos, na maioria das vezes, são clamores que denunciam o pecado, são clamores que revelam o homem, são clamores que descortina a realidade da pessoa, de forma que ela já não tem mais temor algum por esconder ou por ser tímida acerca daquilo que ela é, daquilo que ela pensa, a forma dela enxergar as coisas. Então as pessoas, na maioria das vezes, têm demonstrado esse tipo de clamor. Como também a gente pode ver pessoas, de fato, que precisam de milagre, que precisam do agir do Senhor, se rendendo ao Senhor, se dobrando, se comprometendo a buscar o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Então, ou seja, existe esta diferença, esta contradição acerca do clamor. Venha comigo, então, no livro de Levíticos. Levítico, capítulo 13, versículo 45. Levítico capítulo 13, versículo 45. Amém? Levítico capítulo 13, versículo 45. Também as vestes do leproso,
em que esta praga, também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e ele cobrirá os lábios superior e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, e habitará só. Sua habitação será fora do arraial. Preste atenção que o texto aqui nos fala acerca de alguém que clamava. Mas alguém que clamava acerca da sua imundície. Alguém que clamava, mas clamava acerca da sua real situação, da sua condição. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso para que os sãos não se aproximassem dele. Por quê? Porque ele era um leproso, porque ele estava doente, e porque era uma doença contagiosa. Então ele precisava clamar: imundo, imundo, e ficar longe, de forma que o puro não pudesse ser contaminado pela doença do imundo. E então a gente vê aqui que o imundo, aquele que tinha lepra sobre si, ele clamava: imundo, imundo. E a interpretação que se dá pela enfermidade lepra é acerca do pecado. Então, ou seja, o pecado no Velho Testamento pode ser comparado com a enfermidade lepra, de forma que o pecado ele exclui as pessoas, o pecado denuncia as pessoas, o pecado mata, o pecado isola. Então, ou seja, ele clamava: imundo, imundo. E a gente tem visto as pessoas revelando. Às vezes elas não saem gritando o nome do seu pecado, mas elas se revelam, elas estão se mostrando. E talvez muitos dentro de igrejas que servem o Senhor, que temem o Senhor, e aí, ou seja, o temor tem sido deixado de lado acerca de algumas pessoas que estão clamando: imundo, imundo. Acerca de algumas pessoas que estão revelando o seu pecado, a sua vida, a sua história, descortinando a sua realidade. Então, antigamente, se escondia muito. Antigamente, as pessoas tinham vergonha. Antigamente, as pessoas tinham medo das outras descobrirem. Hoje, não existe mais qualquer vergonha, não existe qualquer timidez acerca do pecado, acerca daquilo que fez, acerca daquilo que não existe. Eu e Carol estávamos vendo na internet acerca de um ator que faz um programa no Fantástico. Quem viu? Como que ele chama? Marcelo Adnet. Ele faz um programa, uma série no Fantástico, e a esposa dele é uma loura bonita do CQC. Ele saindo de uma boate, os paparazzos tirando as fotos, e ele sai da boate com a mulher, aí ele caminha de mão dada com aquela mulher abraça ele. Isso são as sessões de fotos mostrando o paparazzo tirando as fotos, e aquela mulher abraça ele. E aí depois aquela mulher começa a beijar ele, e a foto vai tirando eles beijando ali por um bom tempo. Então, ou seja, mesmo ele sabendo acerca da sua popularidade, da sua influência, entende? Não tem qualquer respeito, não tem qualquer temor pelo que as pessoas possam pensar acerca da sua esposa, que às vezes está trabalhando ou em casa, não sei. Então, ou seja, o pecado não está mais escondido. As pessoas não estão mais com medo das outras descobrirem. Faz e não está se importando com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, com o que o outro vai... Não quer nem saber. E assim, muitos estão clamando:
imundo, imundo. Muitos estão declarando, não é a sua indiferença diante de Deus, a sua falta de temor por Deus. Sabe, a gente vê essa mídia hoje, onde nós temos o acesso ao WhatsApp, aos Facebook, e às vezes a gente recebe muita porcaria, muita coisa errada, muita pornografia, muita coisa, sabe, boba, muita coisa que não edifica. E as pessoas que estão talvez ouvindo a palavra, que sabe, não tem temor, às vezes assiste, às vezes vê, às vezes dá risada, às vezes fazem comentários, às vezes até compartilha com outras pessoas, sabe? Então, ou seja, não tem hoje um nível de temor mais. As pessoas estão perdendo aquela responsabilidade diante de Deus. E isso tem declarado que você é um imundo, ou que eu seja um imundo, ou que a sociedade é uma imunda. Quando agimos dessa forma, estamos dizendo para aqueles que estão vendo que nós somos imundos. Quando estamos compartilhando desta sujeira, quando estamos revelando isso, quem está do outro lado vendo, está entendendo que você, que eu, que toda a sociedade que participamos disso somos imundos, e estamos dizendo imundos, imundos que somos. Esta é a realidade, e que as pessoas não estão muito preocupadas acerca do que o outro vai pensar. Como o outro vai entender isso? É um problema que tem sido agravado dia após dia, não só lá fora, mas dentro da igreja. A palavra diz que os santos, que seriam a igreja, serão muito mais cobrados do que os que estão lá fora. E sabe o que acontece? Acontece que o Senhor Jesus, Ele sempre vai colocar alguém para ver a nossa imundície, para divulgar, para anunciar. Deus, eu não falo tão somente o próprio diabo, mas eu falo Deus. Deus, Ele sempre vai permitir que alguém esteja para ver aquilo que fazemos às escuras. Deus revelará diante da luz, querido. Aquilo que estamos fazendo, onde ninguém está vendo nada, Deus vai revelar na luz para que todo mundo veja. E aquele que é imundo seja envergonhado diante da sua sujeira e do seu pecado. Sabe por que ele ficava o leproso distante? Porque ele não podia se aproximar, ele estava sujo. E esta é a proposta do diabo. Esta é a finalidade principal do inimigo. Fazer com que você seja considerado imundo, de forma que você esteja agora distante da congregação, esteja afastado do Senhor, esteja longe dos irmãos. Dá um basta naquilo que te faz ser imundo. Dá um basta, dá um fim naquilo que condena você, naquilo que revela quem você é, naquilo que apresenta a sua personalidade. Dá um basta nisso, sabe? E aí, então, nós vemos acerca, então, do clamor que denuncia o nosso pecado. O clamor que revela quem nós somos. Agora volta então no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 35. Nós também podemos ver pessoas que têm sido abençoadas, porque têm clamado pelo Senhor e não clamado através da sua sujeira, através da sua imundície. Lucas capítulo 18, olha o que diz no versículo 35. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego à beira do caminho, mendigando. Ainda, preste atenção, querido,
ainda que estejamos rodeados de pessoas, ainda que tenhamos muitas pessoas ao nosso lado torcendo por nós, pelas nossas conquistas, pela nossa vitória, pela vitória da nossa família e do nosso sucesso, porém, quando passamos por lutas e dificuldades, ainda que as pessoas estejam ao nosso lado, nós estamos sozinhos. Sabe por quê? Porque ninguém sabe realmente o que nós passamos dentro de nós, o que cada um enfrenta sozinho, o que cada um passa sozinho. Ainda que tenhamos pessoas orando por nós, nos ajudando, mas ninguém sabe o que realmente é passar por aquela situação, viver aquele momento, enfrentar aquela situação. Então o cego de Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Estar à beira do caminho é estar distante. Estar à beira do caminho é estar longe, afastado, sabe? Mas estar à beira do caminho, querido, não quer dizer que não haja esperança. Estar à beira do caminho não quer dizer que não haja o que ser feito. Estar à beira do caminho, quando se tem fé, quando se crê, é porque de fato, estar à beira do caminho, quando se tem fé e quando se crê, quer dizer que existe grandes possibilidades de sermos ouvidos pelo Senhor. Existe grande possibilidade de Deus, do Senhor Jesus, parar tudo para nos ouvir. Estar à beira do caminho quer dizer que, ainda que as pessoas, a condição nos mande calar, mediante ao nosso clamor. Porque no versículo, olha o que diz, versículo 39, os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Ainda que as condições, a situação, talvez o momento nos faça calar. Estar à beira do caminho, querido, requer de cada um de nós determinação. Preste atenção. Clamar pelo Senhor não quer dizer um momento diante de Deus. Clamar pelo Senhor quer dizer uma constância, quer dizer uma sequência, quer dizer um caminhar, porque o cego de Bartimeu só pode ser ouvido por Cristo, porque ele não desistiu quando as pessoas queriam que ele se calasse. Condições e situações vão acontecer para nos fazer calar, para nos desanimar, para nos impedir, para nos fazer não crer. Situações vão se levantar contra nós de forma que venha nos fazer sermos descrentes em relação àquilo que queremos. Não incomodes o mestre. Para de clamar. O Jairo, quando estava chegando em sua casa diante da sua filha morta, ele já teve a convicção de ir até Jesus para dizer: Senhor, eu creio que se o Senhor for comigo até a minha casa, a minha filha que está doente será curada. Eu creio. Vem comigo, Jesus. Jesus se comoveu com aquela situação e foi com Jairo até a sua casa. Quando Jairo chega com Jesus em sua casa, o povo vem e fala: não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Quantas vezes nós somos levados a não crer naquilo que Cristo Jesus está prestes a fazer? Jesus estava na porta da casa de Jairo. Imagina se Jairo dissesse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor veio, mas não adianta mais, ela já está morta, nós não temos o que fazer,
vamos enterrá-la e pronto. Se Jairo realmente se comovesse com a morte da sua filha, não crendo no Senhor Jesus, então ele não veria o milagre. Então ele não teria condições de aproveitar a vinda de Jesus até a sua casa. Situações se levantam contra nós para nos fazer parar de clamar, para nos fazer calar, não nos permitindo crer mais, não nos permitindo caminhar mais, não nos permitindo estarmos determinados, não nos permitindo haver o impossível. E aí, então este homem, que é o cego de Jericó, quando ele se depara com a presença de Jesus, ele clama desesperadamente pelo seu milagre, pela sua cura, pela transformação nos seus olhos. Ele clama. Agora existe uma diferença de clamar e clamar. Existe a diferença daquele que clama porque clama. Existe a diferença daquele que clama por um Deus que pode operar um milagre. Percebe-se que o que eu quero dizer é que, como ele era cego, ele não podia ver. Então ele perguntou: o que está acontecendo? Eles responderam: Jesus Nazareno está aqui. Aí ele vem e diz, a palavra diz: então ele clamou: Jesus, filho de Davi. Era Jesus Nazareno. Por que ele clamou filho de Davi? Era Nazareno. Eles estavam dizendo acerca de um homem. Quem aquele cego perguntou do que se tratava, a resposta que ele teve foi acerca de um homem que estava passando ali. Mas quando aquele cego ouviu que Jesus Nazareno, homem, passava ali, ele compreendeu muito mais do que como um homem. Ele viu como Deus. Aí, então, o argumento, o clamor dele já não estava acerca de um homem. Ele não clamava por um homem, ele clamava por um Deus. Aqui está a revelação, aqui está a direção que precisamos ter. Ele não clamava por um homem, ele clamava por um Deus. Quando ele trata filho de Davi, ele se refere a Cristo Deus, e não Cristo homem. Vocês estão entendendo, querido? Por isso que eu disse que existe clamor e existe clamor. Muitas vezes clamamos como religiosos, clamamos para homens, clamamos para uma instituição, clamamos, enfim. Mas o que vai fazer um milagre nas nossas vidas é quando então nós compreendermos que o nosso clamor precisa ser direcionado a um Cristo Deus. A um Cristo Deus, não Cristo homem. É isso que ele traz aqui. E aqui a gente então entende, querido, que a interpretação que o cego teve foi muito mais intensa, positiva, do que todos aqueles que tinham olhos e estavam vendo. E aí, sabe o que eu digo? Eu digo que o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que tem toda a condição diante de si, mas não consegue ver, não consegue compreender, não consegue aceitar. Este é o pior cego que tem. Porque você pode não ver nada carnalmente dizendo, mas se você consegue crer
você vê muito mais do que aqueles que têm olhos. Por isso que às vezes é necessário fechar os nossos olhos diante das circunstâncias, para que a gente deixe de ver como homem, para começarmos a crer como Deus. Começar a crer acerca daquele que pode todas as coisas. Enquanto os nossos olhos estão abertos, nós estamos vendo coisa demais, querido. Enquanto nossos olhos estão abertos, nós estamos observando demais. Nós estamos atentos demais. Nós estamos focados em muitas coisas. É necessário ter os olhos fechados. Porque aí, os nossos olhos espirituais começam a ver aquilo que os carnais não estão vendo. E como que a gente fecha os olhos? Não é dormindo, querido. Como que a gente fecha os olhos? Não é descansando. Como que a gente fecha os olhos? Não, querido. É clamando a Deus. O fechar os olhos é começar a clamar pelo Senhor. É começar a suplicar pelo Senhor. É começar a declarar a sua total dependência a Ele. A sua total incapacidade sem Ele. Por isso nós temos que fechar os nossos olhos. Para quê? Para que a gente possa desligar deste mundo, para começarmos a clamar a um Deus soberano, a um Deus criador dos céus e da terra. Sabe, você como eu, nós temos esta condição de clamar, de insistentemente declarar que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Venha comigo em Juízes, capítulo 16. Juízes. Juízes capítulo 16, versículo 28. Então, Sansão clamou ao Senhor: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e esforça-me só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sabe, queridos, que podemos entender nesse texto é de um coração, de uma alma arrependido, constrangido com a condição que ele estava vivendo. Sansão, homem forte, valente, guerreiro, homem separado por Deus, nazireu, consagrado a Deus, começou a clamar como se fosse imundo. Ele começou a apresentar as suas imundícies. Ele começou a revelar o seu caráter, se deitando com prostituta, depois com Dalila, até que ela descobrisse de onde ele tirava toda a sua força. Sabe o que ele virou? Ele virou motivo de deboche, ele virou motivo de festa, ele virou motivo para que os filisteus pudessem zombar, para que os filisteus pudessem brincar com ele. E assim acontece na vida de muitas pessoas. Espera ter os olhos vazados, porque foi isso que aconteceu com Sansão. Depois que ele abandonou o temor do Senhor e começou a clamar imundo, imundo, os filisteus pegaram Sansão e vazaram, ou seja, arrancaram os olhos de Sansão. Aí, então ele começa a ver com os olhos da alma, do espírito, a bobeira que ele havia feito.
Sabe? E aqui então nós temos o quê? Nós temos um homem arrependido da miséria que ele fez, que foi brincar com o temor do Senhor, que foi brincar com a glória de Deus, que foi brincar, talvez perdeu o temor pelo Senhor. E aqui ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia. Olha, então Sansão clamou ao Senhor: peço-te que te lembres de mim, esforça-me só esta vez. O clamor de um homem arrependido, o clamor de um homem convicto do seu erro, da sua condição, o clamor de um homem quebrantado por tudo o que fez, de forma que quando ele clamou pelo Senhor, Deus honrou Sansão, dando a ele forças novamente, de forma que ele pudesse segurar nas colunas e derrubar todo aquele prédio, matando todos os filisteus que ali estavam. Sabe, ainda que clamando por imundo, ainda que estejamos revelando quem somos, ainda que talvez pagando pelo preço do pecado, se clamarmos agora de forma diferente: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, o Senhor nos ouvirá e nos dará mais uma oportunidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O seu clamor de arrependimento, independente do que tenhamos feito, faz com que Deus apague todas as nossas transgressões. O seu clamor, o meu clamor, faz com que Deus se esqueça dos nossos pecados. Clame agora de forma diferente: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, perdoa-me, dá-me mais uma oportunidade. Sabe, queridos, e é esse tipo de clamor que a igreja precisa começar a revelar diante de Deus. Alguém disposto à mudança, alguém disposto a caminhar de fato na presença do Senhor, alguém disposto a viver uma vida de novidade diante de Deus, alguém disposto a não ser mais o que está sendo. Sabe, o clamor precisa não vir dos lábios, porque o pastor está pregando, mas o seu coração precisa começar a sangrar, de forma que o teu coração grite e saia pela sua boca o clamor de alguém arrependido. Amém, queridos? Venha comigo em Salmos, capítulo 107. Salmo, capítulo 107. Salmo capítulo 107, versículo 28. Olha o que a palavra diz: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, necessidades, aflições. Clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas necessidades. O clamor, ele precisa acontecer. Agora, não mais como um homem que tem clamado pelo seu pecado, pela sua imundície, não mais um homem que está clamando por misericórdia, se arrependendo dos seus pecados, mas agora alguém que clama confiando na soberania de Deus para trazer um milagre nas nossas vidas, independente do que seja. O seu clamor agora precisa ser direcionado acerca de um Deus que faz milagre, acerca de um Deus que para tudo para nos ouvir,
Vários textos, enquanto eu estava preparando a mensagem, eu pude perceber do próprio salmista dizendo: olha, eu clamei, clamei, clamei e o Senhor não me ouviu. Eu continuo clamando e o Senhor continua não me ouvindo. Quantas são as vezes que a palavra trata acerca do clamor que o homem faz e de que nada muda? Venha comigo no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Olha o que o texto diz. A palavra diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então olha para mim aqui, queridos. O nosso clamor não quer dizer que o milagre vai acontecer imediatamente. Mas talvez o nosso clamor é o início de uma caminhada intensa com Deus, de forma que Ele venha operar o milagre mediante a nossa paciência. Não quer dizer que você fez 2 tipos de clamor. Não quer dizer que você clamou um pouquinho hoje, vai clamar um pouquinho amanhã, que Deus vai fazer um milagre essa semana. Não. O clamor, ele precisa ser constante. E nós temos que ser pacientes. Pacientes. O seu clamor você será provado por Deus na sua paciência. Na sua paciência. Eu tenho clamado, pastor Leandro, e Deus tem cobrado de mim paciência. O nosso clamor não muda as coisas instantaneamente, a não ser que seja a vontade de Deus. Mas é necessário que você comece a dar os passos do clamor, até que Deus se compadeça de ti fazendo o milagre que você busca. Venha comigo em Salmos, capítulo 55. Se tem alguém nessa Bíblia que clamou, querido, foi Davi, viu? Salmo capítulo 55, versículo 17. Olha o que a palavra diz. De tarde, de manhã e ao meio. Volta a ler de novo. De tarde, de manhã e ao meio dia. É a música que a Valéria gosta de cantar. No café, no almoço e no... É, não é, Valéria? No café, no almoço e no jantar. Eu lembrei da Valéria na hora que eu li isso aqui. De tarde, de manhã e ao meio-dia. No café, no almoço e no jantar. Olha o que o texto continua dizendo. Orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Preste atenção. Olha o que o texto diz. De tarde, de manhã e ao meio-dia. Ele está dizendo isso aqui para um dia de clamor? Não. Ele está dizendo isso aqui até que o milagre aconteça. De manhã, de tarde e ao meio-dia. Insensivamente, instantaneamente, o milagre vai acontecer? Não. O nosso clamor muda primeiro o nosso coração, para depois mudar o coração de Deus. Entende? Então, o texto é claro, que o nosso clamor diante de Deus precisa ser algo que seja, enquanto o milagre não veio, precisamos permanecer clamando a Ele de manhã, de tarde e no almoço. Amém, queridos? De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Se você quer, querido, não é o pastor que vai fazer isso por você. O que você precisa?
Qual é a luta que você enfrenta na sua casa? É com o esposo, com os filhos, é consigo mesmo, financeiramente, é saúde. Qual é a sua situação? Aonde você precisa que um milagre aconteça? Não é eu que vou fazer por você. Não é eu que vou realizar o milagre na tua vida. Não é o pastor Leandro que vai mudar alguma coisa. Você precisa clamar de forma intensa diante de Deus para que Ele venha operar o milagre que você busca. Essas coisas relativas, paralelas, está fazendo comida, está ali orando, está ali fazendo alguma coisa, Senhor, tem misericórdia de fulano, de Beltrano. Isso não funciona, querido. Isso não funciona. O clamor que ele está dizendo aqui é de alguém que se rende ao Senhor Jesus. Sabe, eu não posso clamar a Deus prestando atenção em outra coisa. Eu não posso clamar a Deus focado em alguma coisa. Eu clamo a Deus com a mente em Deus. Eu clamo a Deus de forma que o meu clamor é ouvido pelo Senhor, porque eu sou capaz de ser como Maria e não como Marta. Aonde que eu paro tudo para dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Sabe, e às vezes nós somos muito Marta. O nosso clamor é naquela agitação, é naquela correria, é naquela agonia toda. Se a gente não fecha a porta do quarto, dobra o joelho e fala, Senhor, é eu e o Senhor agora. E eu quero dizer que eu dependo de Ti para tudo na minha vida. Se a gente não para fazer esse tipo de coisa, nós somos Marta, que está fazendo um monte de coisa e está clamando. Mas esse clamor, a palavra diz, Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte, Marta. E dela não lhe será tirado. Sabe o que acontece? Acontece que a gente precisa entender estas condições de prioridades em nossas vidas. Pastor, eu não tenho tempo. O que você faz, né? De meia-noite às 6 da manhã. Não é? Pode levantar de madrugada para orar. Não é? Quando a gente quer, se a gente quer, a gente dá um jeito. Verdade ou não é? A gente dá um jeito. Quando queremos algo, nós damos um jeito. A gente se vira, nós não somos quadrados, não é verdade? Quando queremos algo, a gente dá um jeito, a gente se desdobra, a gente corre atrás, a gente se dedica, a gente, troca os pés pelas mãos, a gente faz até o que não sabe. Quando a gente quer algo, a gente dá um jeito, mas quando não queremos, damos uma desculpa. Ou seja, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, é os meninos, é fulano, é ciclano, é isso, é aquilo. Ou seja, quer tanto milagre, mas não quer parar para clamar. Quer tanto agir de Deus, mas não consegue entender que se você não clamar a Deus, não vai acontecer. Quem está dizendo não é o pastor Leandro, é Deus que está dizendo. Ou você clama, ou você não verá o milagre acontecendo na tua casa, na tua vida e na tua família. Pague um preço, chore na presença do Senhor como alguém que está disposto a dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Venha comigo, Salmo 34. Salmo capítulo 34, versículo 15. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Os justos. E os seus ouvidos atentos ao seu? Preste atenção. Deus pode ouvir aquele que não clama? Não tem como.
Não tem como, se eu não falar para você o que eu quero, você não vai saber o que eu quero. Se eu não revelar o que eu estou sentindo, você não vai descobrir o que está passando por mim. Da mesma forma é com Deus, ainda que Deus saiba de todas as nossas necessidades, mas Ele faz questão que você clame por Ele, anunciando que você depende dEle. Então, o texto vem nos dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Não adianta, querido, se você clamar, Deus vai ouvir. Se eu clamar, Deus vai me ouvir. Se clamarmos, Deus vai nos ouvir. Ele pode não resolver nada agora. Preste atenção. Ele pode ouvir, tenho plena convicção que Ele vai ouvir. Porque a Bíblia nos demonstra isso, nos revela isso. Ele pode não responder agora. Ele pode responder como não, dizendo, não é isso que eu vou te dar. Não é isso que eu tenho para você. Como Ele pode responder trazendo um milagre na tua vida. De 3, uma, Ele pode ficar calado e você clama por um dia, clama 2 dias, clama 1 mês, clama 6 meses, clama 1 ano e Deus está calado. Você vai parar de clamar? Esperei, Salmo 34. Esperei pacientemente no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Esperei pacientemente no Senhor. Então, ou seja, se Deus não respondeu, não quer dizer que Ele não ouviu. Quer dizer que Ele está te provando. Quer dizer que Ele está trabalhando em você. Quer dizer que Ele está fazendo algo diferente primeiro em você, para depois externar o milagre. Você está entendendo, querido? Segunda possibilidade. Você pode querer A e Ele vai falar assim, não vou te dar. Não vou te dar. Você quer uma situação, Ele não permite, Ele fecha as portas, Ele endurece o coração de fulano acerca de você. Senhor, mas eu sou dizimista, eu oro, eu busco, eu estou clamando. E na hora que eu fui, a porta estava fechada. E na hora que eu bati, a porta não abriu. E na hora que eu procurei, eu não achei. Deus, o que está acontecendo? O diabo está se levantando. Calma, querido, não tem nada de diabo. Se você é uma pessoa temente ao Senhor, que está clamando a Deus, por que não pensar que Ele tem algo muito melhor para você? A palavra diz que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos planos. Se você quer uma coisa agora, se aquilo não é de Deus, Ele vai impedir, porque o que Ele tem para você é muito melhor. É muito melhor, é muito maior. Você está entendendo? E a gente precisa entender isso, só que nós não entendemos. Porque na hora que você encontra uma porta fechada na sua cara, você desespera. Na hora que a luta vem, você desespera. Eu desespero. Por quê? Porque acreditávamos que aquilo daria certo. E não deu por quê? Porque eu sou incapaz, porque eu sou isso, porque eu não dou conta, porque o diabo se levantou contra mim por causa disso, por causa daquilo. Mas a gente não pensa na possibilidade de entender, poxa, eu estou fazendo tudo direito, eu estou buscando, eu fiz, eu aconteci, eu oro, eu me consagro ao Senhor, não deu certo? É porque Deus tem algo muito melhor. É dessa forma que a gente tem que ver as coisas. É dessa forma que temos que avaliar a situação. Porque senão a gente vai enlouquecer. Sabe o que acontece? Ateu, preste atenção. Ateu, ninguém nasce não crendo em Deus. Todo mundo nasce de alguma forma tendo alguma questão de fé.
De alguma forma, alguém tem um pouco de fé. O ateu, na maioria das vezes, os grandes ateus, eles foram grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque eles criam tanto nos milagres. Eles depositaram tanta confiança em Deus e Deus não supriu. Então aquelas pessoas deixam de crer naquilo que lia, naquilo que acreditava e começam a duvidar acerca de um Deus que pode todas as coisas. Precisamos tomar cuidado quanto a isso, para nós não nos tornarmos incrédulos, descrentes acerca das palavras. Quantas pessoas, querido, não vão assumir, eu sou ateu, eu sou descrente, mas começam a afastar do Senhor, porque não conseguem crer que um milagre vai acontecer. Não conseguem, tem tanto tempo que eu estou me dedicando e buscando, e nada aconteceu. Não tem por que eu continuar, eu vou correr atrás, eu vou me dedicar mais, porque é melhor. Quantas pessoas estão vivendo assim? Porque não conseguem crer mais, porque Deus não fez, porque Deus não quis, porque Ele pensava em algo muito melhor, e a pessoa se tornou um descrente, um incrédulo, um ateu em relação às promessas de Deus. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guarda o teu coração. Deus é Deus na tua vida, amém, querido? Diga comigo, Deus é Deus na minha vida. Então, querido, faça sol ou faça chuva, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo maior do que o diabo. Você está entendendo o que eu disse? Maior do que o diabo. Amém? E para nós encerrarmos, Salmos 34, versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Amém, clamo. Amém. Você pode dizer glória a Deus. Esta é a condição, esse é o estilo de vida que precisamos ter. Esse é o estilo de vida que precisamos ter. Um estilo de alguém que confia no Senhor, o estilo de vida de alguém que depende do Senhor, o estilo de vida de alguém que tem buscado ao Senhor incessantemente. Sabe, querido, agora a gente não pode permitir que as pessoas vejam um clamor diferente daquele de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O que nós não podemos é permitir que as pessoas vejam que nós estamos clamando como se fôssemos leprosos, imundo que somos. O que não pode acontecer é que muitas pessoas não estão clamando por Deus, mas estão clamando, revelando o seu pecado, revelando a sua vida, a sua imundície, a sua sujeira. As pessoas não podem ver isso, sabe? Precisamos ser tidos pelas pessoas como homens e mulheres de Deus. Hebreus 11, versículo 38. Homens os quais o mundo não era digno. Por quê? Porque eram homens que revelavam uma total dependência diante de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.